Os valores e princípios de projeto dão uma direção geral de como é que a gente deve guiar o projeto, independente de problemas, de situações específicas que a gente enfrente. Então eles são bastante úteis, mas os padrões de projeto refinam essa direção focando em uma situação, problema específica, em particular em problemas que são recorrentes, que já ocorreram várias vezes em diversos tipos de sistema e foram resolvidos com sucesso por vários desenvolvedores. Então eles documentam essa solução, pelo menos a estrutura da solução, de forma que a gente possa reusá-la no nosso problema específico do nosso projeto que a gente está atacando no momento. Normalmente esses padrões, eles são guiados, direcionados pelos valores e princípios de projeto que a gente já viu, mas eles detalham mais, refinam mais, trazendo a solução para uma situação mais concreta. A gente já viu também nos vídeos de DDD vários desses padrões de modelagem, mas esses são padrões que estão no nível mais alto de abstração, no nível de modelagem, então eles não entram tanto nos detalhes de projeto de mais baixo nível, que é o que a gente vai ver agora com essa ideia de padrões de projeto. E também a gente apresentou os padrões de DDD, mas sem documentá-los, sem dar um detalhamento maior do seu funcionamento. Tá? Então, normalmente os padrões são descritos em mais detalhe em vários livros, né? Catalogam esses padrões, mas o mais importante é o contexto, o problema e a solução. O contexto representa uma situação na qual a gente se encontra e onde surge um problema recorrente que já foi observado em diversos tipos de sistema antes. E a solução, que é esse outro item em amarelo que a gente está vendo aí, é que mostra como resolver o problema. Uma solução que já tenha sido utilizada por vários desenvolvedores, no mínimo 3 desenvolvedores, mas na prática muito mais, e que inclui tanto aspectos da estrutura, ou seja, como a solução é organizada em termos de classes e relacionamentos entre essas classes, e também na dinâmica de como é que essas classes colaboram entre si para resolver o problema que a gente viu. Além disso, tem as forças, que são requisitos que foram levados em consideração para chegar na solução. As consequências o que vai ser observado após a transformação do código para que ele siga o padrão, após a aplicação do padrão numa determinada base de código, e também algumas documentações trazem exemplos de uso desse padrão na prática para que a gente tenha uma ideia melhor de como aplicá-lo no nosso caso específico. Então, para exemplificar essa descrição de padrão, principalmente esses 3 itens em amarelo aí, que são os mais importantes e que normalmente estão presentes em todos os catálogos, os em branco aparecem de formas diferentes ou até em alguns catálogos eles são omitidos. Para ilustrar isso, vamos focar num padrão bem simples, que é o padrão do projeto fachada. E o contexto no qual surge o problema que é resolvido pelo fachada é justamente quando você tem um sistema ou uma biblioteca ou um framework que tem um conjunto complexo de classes que se relacionam de forma específica e não muito simples. Então, nesse contexto específico, vamos ver qual o tipo de problema que ocorre. Então aqui a gente tem esse subsistema 1, 2 e 3 aí do lado direito, é o rico conjunto de classes, complexo conjunto de classes ou subsistemas que a gente tem em consideração, e veja que os clientes que precisam trabalhar com essas classes, eles estão fortemente acoplados, porque cada um desses clientes precisa interagir com as 3 classes aí para exemplificar. Na prática pode ser um número maior de classes. Em particular, cada cliente desse daí precisa saber como inicializar esses subsistemas, como combiná-los, como orquestrá-los de forma adequada, coordená-los de forma adequada para obter os serviços desejados pelo cliente. Então, toda essa lógica de criação, combinação e coordenação desses subsistemas está, de certa forma, duplicada nos 3 clientes.
Para resolver esse problema, reduzir o acoplamento e a eventual duplicação de código entre os clientes, a solução é colocar uma classe fachada aí no meio, entre os clientes e os subsistemas ou o conjunto de classes complexas que esses clientes precisam acessar. Então essa classe fachada aí, ela provê uma interface mais simples, reduz o acoplamento em relação ao que a gente tinha antes, onde cada cliente tinha conhecimento da complexidade interna dos 3 subsistemas e como eles se relacionavam. Então o código de inicialização e composição desses subsistemas que estava replicado nos vários clientes, agora ele fica focado, concentrado e reusado na fachada. Esse código aparece uma única vez na fachada e é reusado pelos 3 clientes. Dessa forma, a fachada esconde essa lógica, essa complexidade de manipulação e de combinação dos 3 subsistemas. Além de evitar a duplicação, fica mais fácil a manutenção dos clientes que agora se livraram dessa lógica. De certa forma, aí a gente está reduzindo o acoplamento e empurrando a complexidade para o lado aí, para a classe fachada, empurrando para baixo, se a gente fosse ver essa figura na vertical. Padrões como esse, eles dão dicas de como é que a gente deve resolver situações, problemas específicos, e soluções como essa foram utilizadas em várias situações, então é adequado a gente pensar nelas para nossa situação específica. Então são vários padrões existentes, e cada livro desse daí traz catálogos diferentes de padrões, às vezes com foco específico em sistemas distribuídos, ou padrões de concorrência, padrões de serviços e assim de segurança e assim por diante. Mas cada livro desse traz catálogos desses padrões. No contexto de um curso como esse, não faz sentido explicar todos, mas a gente vai dar exemplos de alguns, como o fachada, para que vocês tenham um entendimento de qual o objetivo desses padrões, como eles são documentados, como eles são estruturados e como a gente deve lê-los de forma adequada.